Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. A leitura de hoje é do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm o coração puro. O item 4. O trecho para a leitura nos diz o seguinte: a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, na medida do desenvolvimento dos órgãos. Assim é possível dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. Portanto, o espírito torna a vestir por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como um símbolo da pureza e da simplicidade. Nossa reflexão, com base no livro Renovando Atitudes, ela traz para a gente a leitura Galho Verde. Quando crianças, somos como uma argila fácil ou mesmo como um galho verde, prontos para serem modelados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma de suas principais tarefas. Aprendemos grande parte de nossas percepções e reações emocionais através da influência dos adultos à nossa volta. Desde o nascimento, somos todos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos. Por isso, os adultos devem meditar sobre as posturas que irão tomar em relação às crianças, porque terão grave importância em seu desenvolvimento futuro. Eu vivo sempre dizendo a vocês que a leitura que é feita aqui nas terças-feiras por mim é sempre uma leitura providencial. Eu trago comigo nessa caminhada curta que eu faço de casa até a Casa do Caminho um momento de reflexão. E aí eu venho me questionando, eu venho trazendo todas as minhas questões, tudo aquilo que me afligiu nos últimos dias. E eu chego aqui, abro o livro e nós temos sempre alguma coisa pertinente. Costumo dizer que me sinto privilegiada nesse sentido. E espero sempre que essas mesmas palavras que vêm, que trazem para mim sempre respostas, orientações, direcionamentos, que elas possam fazer o mesmo por cada um aqui. Falar de criança, do desenvolvimento, das orientações, isso faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. E acredito que de muitos aqui presentes. Ora enquanto pais, ora enquanto filhos, ora enquanto educadores, irmãos de crianças. E aí a gente se depara com uma dúvida. Se nós somos espíritos de várias vidas e trazemos essa bagagem, por que é tão importante? E onde que entra e por que entra o papel do adulto, do tutor, do pai, do responsável? E aí a gente tem a explicação no Evangelho segundo o Espiritismo. Embora as crianças sejam espíritos com muitas experiências de várias reencarnações, elas passam por esse momento de galho verde, de uma argila que pode ser moldada e que deve diante da responsabilidade de seus pais. Ainda hoje, numa roda de conversa, eu ouvi de um aluno de 6º ano que tem 11, 12 anos de idade, dizendo que aquilo que é achado não é roubado. E que é uma opinião partilhada com a mãe. A minha mãe sempre fala, é achado, pode.
Então a gente precisa ter cuidado ao educar essas crianças. E aí, para você tirar essa ideia que já está cristalizada nessa criança, gente, de você dizer que achado e não devolvido é roubado, sim, é difícil. Porque já tem 11, 12 anos. Tá aí no finalzinho da infância. Dessa fase que é tão importante e que a gente, enquanto adulto, tem a oportunidade de ajudar nesse amadurecimento espiritual. Determinados atos no ambiente familiar podem melhorar a desenvolver ou deteriorar e inibir a organização psicoespiritual da personalidade infantil. E é disso que eu estava falando agora. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de as crianças, no início de seu desenvolvimento, serem forçadas a aceitar as regras dos pais, que se esquecem de que os filhos não são livros em branco, mas sim almas antigas que carregam consigo enorme bagagem de experiências em seu currículo espiritual. Cada criança é um mundo à parte. Embora existam necessidades gerais para todas elas, também a individualidade de cada um ou de cada uma deve ser respeitada, pois os filhos, mesmo de uma só família, são diferentes entre si, inclusive os gêmeos idênticos e univitelinos. Impraticável tentar vestir mãos diferentes com a mesma luva ou enquadrar todas as crianças em igual padrão educativo. A gente tem sempre em mente, de maneira bem consciente, dessa individualidade, do quanto cada uma é diferente da outra. Mesmo tendo os mesmos pais, as mesmas mães, mesmo sendo educado dos mesmos preceitos, tendo as mesmas orientações, são espíritos individuais, são seres únicos e vão reagir de maneira diferente. A gente se depara com 35-40 e nós temos que tratá-los de acordo com a postura de cada um, de acordo com a experiência espiritual que cada um traz. É o heterogêneo, é a diferença entre nós, que somos irmãos em unidade. Às vezes somos irmãos consanguíneos, mas somos diferentes. Não se podem determinar modelos, receitas e atitudes fixas e rígidas. Aceita-se com flexibilidade que cada criança terá sua importância à medida em que desenvolve sua personalidade. E esse desenvolvimento ele vai acontecer no momento de cada um. Nós costumamos generalizar e costumamos falar que as meninas amadurecem mais rápido que os meninos. Eles têm atitudes mais infantilizadas que as meninas na mesma faixa etária. E espiritualmente falando, nós sabemos que cada um a seu tempo, que a maturidade espiritual de um, ela não tem equivalência com o outro. Lembrando, mesmo que tenha tido as mesmas oportunidades em família, no seu grupo escola, na comunidade religiosa. Um outro ponto importante é que, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém às deles mesmos. Nós, às vezes, muitas vezes, enquanto adultos, nós educamos as crianças que nós gostaríamos de ser quando adultos. Infelizmente, muitas crianças se tornam adultos que refletem aquilo que os pais gostariam que elas refletissem. Muitas crianças se tornam adultos que seguem a carreira que o pai decidiu que deveria seguir e se tornam adultos infelizes. Às vezes coincide da criança escolher a própria profissão do pai, da mãe, por amor, por opção,
Mas a gente sabe que na maioria das vezes o meu filho, a minha filha faz balé porque eu sonhei em fazer balé um dia. Então, inconscientemente, nós tentamos educá-los através das projeções de nossos conflitos, de nossas frustrações e dos nossos problemas pessoais, nunca atingindo uma dinâmica profunda e direcionada às reais necessidades dos nossos filhos. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida da criança, tentando resolver seus problemas nos problemas infantis, sentindo-se destroçados ou vitoriosos conforme as derrotas e os triunfos dos filhos. Aí é difícil de lidar com a frustração do outro, né? É difícil desse espírito que está precisando, que anseia pela orientação do seu responsável, ele ter essa projeção e ter que assumir essa responsabilidade tão cedo. Nós fazemos comparações entre eles. Eu ouvi certa feita um adulto falar que o problema de tal criança era o fato dela ser irmã de uma outra, porque a outra era muito boa. E essa comparação, ela pesa na vida da criança. E a criança, ela dá uma resposta à altura. Então, as nossas frustrações, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, nós precisamos garantir que isso se resolva. Isso acontece na alienação parental, que destrói o psicológico e emocional de uma criança, porque a mãe ou o pai tem essa mágoa do outro. E passa essa mágoa para a criança. Muitas vezes a gente ouve a mãe falar mal do pai, né? Eu já ouvi isso e aí dentro da minha própria família, e eu questionei. Eu falei assim, você está falando mal da pessoa que você escolheu para fazer um filho com você. Então, como é que fica a tua cabeça? A criança não tem nada a ver com isso. E aí a gente costuma fazer isso. Eu tô com raiva do pai, eu vou falar mal do pai para a criança, para o filho. E aí aquela mágoa que eu tenho, o meu filho passa a ter. Então a gente precisa separar as coisas, né? Ele não é um bom marido, mas ele é um bom pai. Quanto pai, ele é ótimo. Se ele não for bom marido, aí é comigo. E a gente se depara com isso de uma maneira muito frequente. O resultado disso tudo será uma pessoa atingindo a maioridade completamente desconectada de suas realidades e profundamente desorientada. Nós temos hoje adolescentes de 30 anos. E a gente se questiona, por que essas pessoas não amadureceram? Porque emocionalmente falando, elas não conseguiram amadurecer porque não tiveram a oportunidade. Nós estamos no mês do calendário de Setembro Amarelo e estávamos falando sobre esse desequilíbrio emocional, sobre as doenças psicológicas e psiquiátricas, do quanto isso é frequente nas crianças, nos adolescentes, quando em gerações anteriores a gente resolvia essas frustrações, essas tristezas, evitando que elas avançassem com queijo com goiabada. E a gente resolvia comendo um chocolate. As crianças e os adolescentes das novas gerações não dão conta da sua saúde emocional, não conseguem passar por isso sem serem muito atingidas. E aí a gente precisa se questionar. Eu, enquanto adulto responsável, que assumi essa responsabilidade ao aceitar a vinda dessa criança que pediu, que implorou, mas eu aceitei, eu poderia ter dito não. Eu aceitei, eu assumi essa responsabilidade e na hora do vamos ver, eu estou fugindo dela. Um fato a se destacar é o sofrimento dos filhos, em razão de constantes atitudes inibitórias provocadas por adultos que se comportam com excessivo controle e zelo,
E esse tipo de comportamento vem a impedir essas crianças na expressão dos seus gestos, dos seus raciocínios espontâneos, bem como na sua forma de ser. Desencorajam-nas a promover suas ideias inatas, desestimulam essas crianças a terem as suas vocações naturais, alteram nessas crianças as atividades para as quais teriam toda uma habilidade instintiva e faculdades apropriadas e impedem essa criança de se desenvolver na própria índole, prejudicando-as. Quando uma criança repete uma fala da mãe de que achado não é roubado, eu estou impedindo o desenvolvimento da boa índole nesse espírito. Portanto, devemos ser cuidadosos na análise de nossas influências paternais, maternais, junto aos filhos. Porque em nome da missão ou da educação filial, não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, impondo-lhes opiniões e decisões e deixando de proporcionar-lhes gradativamente o hábito das próprias escolhas. A superproteção, as crianças que são superprotegidas, elas cometem erros, elas se vitimizam, porque tem sempre alguém para defendê-las dos problemas, tem sempre alguém para acobertar os seus erros e minimizar os seus erros e as suas dificuldades. Nós vemos crianças crescendo à sombra dos pais, indecisos até sobre a mais simples ação e opção, numa situação de dependência e apego, que se prolonga, em muitos casos, durante toda a encarnação e, às vezes, por encarnações futuras. As crianças, a partir do nascimento, elas têm as suas ideias retornadas gradativamente. À medida em que se desenvolvem os órgãos, elas vão adquirindo uma maior possibilidade de se expressar como realmente são. E é a partir daí que devem ser educadas de forma coerente com o seu caráter natural, instintivo e de acordo com os traços de sua personalidade, frutos do conhecimento que adquiriram nas existências anteriores. Nunca, porém, nos padrões de coerção, nos padrões da exigência, da comparação, da crítica constante ou da superproteção, que são fatores de insegurança e de desajustes psicológicos profundos. Pais generosos, de espírito totalmente isento de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças com o objetivo real de lapidá-las num clima constante de muito amor e compreensão, e esses pais jamais se esquecerão de que elas não são suas, mas que essas crianças são almas eternas, num estágio temporário no recinto do nosso lar. São criaturas de Deus a caminho da luz. Que a gente tenha as nossas ações pautadas sempre nessa consciência e que, diante da dúvida, que busquemos a orientação e que acreditemos sempre nessa ligação que a gente tem com o Criador, que é estreita, para buscar essa orientação. Que a gente não fuja à nossa natureza, que a gente não fuja ao nosso propósito da busca pela felicidade, da busca pelo amadurecimento espiritual, e que nesse processo aí de caminho, nessa caminhada que é longa e que não é fácil, que a gente tenha, acima de tudo, a nossa fé fortalecida. Que diante daquilo que eu falei para a Helena, que eu me vi numa situação de impotência essa semana, porque eu fraquejei na minha fé. O universo permitiu que eu enxergasse uma situação e eu tentei resolver o problema. Um conflito, né, uma questão que precisava ser resolvida,
e me vi diante de uma situação que eu não tinha a menor condição de resolver. Até que eu me lembrei de que eu tenho uma ligação estreita com o meu Criador e que eu preciso sempre lembrar disso, que é a quem tudo vê, tudo se resolve. Entreguei a Deus e nesse momento de desapego do problema, o universo garante que ele se resolva. Lembrando sempre de que a Terra, ela gira e aquilo que vai está sempre voltando. Eu disse a um amigo que perdeu uma sacola com produtos de valor dentro e ele falou: nossa, Conceição, perdi a sacola que eu tinha orientado ele para guardar, né? E ele estava com a sacola pendurada no pulso. E eu falei: nossa, mas sério mesmo? Vamos atrás. Ele falou: imagina, a pessoa que encontrou, você acha que alguém vai devolver? E eu olhei para ele: você, se encontrasse a sacola, devolveria? E ele falou: nossa, você me conhece, claro que devolveria. E aí eu disse a ele: você não é o único, existem pessoas como você. Então a gente vai atrás e vai encontrar essa sacola, porque gente como você encontrou essa sacola e vai devolver. Então que a gente tenha essa plena consciência de que tudo se resolve. Às vezes não é a solução que a gente esperava, mas é a solução que a gente precisa. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz e de inspiração, de modelo e de exemplo. Que assim seja, graças a Deus.